eu sou João Henrique e hoje nós começamos o nosso curso Arena de Segurança Pública no Brasil. Nessa primeira aula nós vamos explicar a estrutura do curso, explicar quais são os blocos, os objetivos e as aulas para que você se organize da melhor forma e principalmente dar uma prévia do que será tratado em cada uma das aulas, né, que será ministrado por mim. O curso Arena de Segurança Pública tem como objetivo capacitar as pessoas, todo cidadão, enquanto tomador de decisão sobre quais decisões ou quais conhecimentos deve estar amparado às suas decisões na área da segurança pública. Uma coisa muito importante do curso da Arena de Segurança Pública é desfazer uma ideia errônea que muitas pessoas têm sobre como é que uma lei é formada, né? Como é que uma política pública, e a lei é uma política pública, ela é definida e organizada na sociedade. Para isso nós vamos nos amparar em toda a literatura técnica sobre formação de legislação, sobre grupos de pressão, sobre processo legislativo, processo técnico, por um lado, mas por outro lado nós vamos falar muito sobre política aplicada, né? O mundo real da atividade política, e política com P maiúsculo, no sentido de como é que as coisas acontecem de verdade. Para que a gente possa tratar isso de maneira madura e não ingênua. O que eu quero dizer com isso? Você que já deve ter ouvido o termo, né? Ou você que estudou, fez um curso de Direito, ou fez um curso técnico de pós-graduação em Ciência Política, ou mesmo Ciências Sociais, que é a área que eu também fiz, você deve ter ouvido em vários momentos de que determinada lei precisa ser interpretada conforme o legislador naquele momento pensou sobre isso. Tem muito de ilusão e de fantasia sobre a ideia do que estava na cabeça do legislador ao construir aquela legislação. Porque o que estava na cabeça do legislador é absolutamente acessível, porque em regra não estava na cabeça dele. Estavam nos discursos e principalmente nas ações dos grupos de pressão, que boa parte dessas ações são possíveis de serem captadas porque foram em algum momento documentadas durante o processo de trâmite da formação de uma lei. Ela foi documentada numa audiência pública, ela foi documentada na justificação da legislação, ela foi documentada nas várias entrevistas, inclusive para órgãos do próprio Congresso, dos atores que estavam naquele momento. Ela foi documentada por cientistas políticos, jornalistas, juristas, especialistas que estiveram ou que acompanharam o processo ou estiveram em loco e participaram desse intenso debate. Um debate que às vezes as pessoas confundem que interesse também legitima um debate. Às vezes você tem um setor ali profissional que tem puramente um interesse econômico, ele quer que a legislação mude porque isso favorece a atividade dele. É legítimo. O que é ilegítimo é esconder isso, é dizer que isso não acontece, ou o que é pior, né? Pode ser, além de ilegítimo, ilegal, quando ele propõe um suborno a um ator político, um parlamentar ou algum agente técnico da Câmara. Mas isso é outra coisa, nós estamos falando de crime. Agora, a luta política de uma arena de segurança pública é outra coisa, ela é legítima, ela existe e vai continuar existindo, e para você alterar ou para você influenciar as decisões, você precisa entender como essa luta acontece e passar a agir, e não simplesmente criticar, jogar pedra de fora, dizer que toda a política é feita por pessoas sem caráter, sem moral. É óbvio, você vai ter que lidar com atores ali aéticos, amorais, mas você também tem os atores éticos e morais, e você tem pessoas que têm uma ética, a ética talvez não, mas que você tenha
pessoas com posicionamento morais diferentes do seu, ou do que você gostaria. Tudo isso está dentro da arena. Aliás, o termo arena não é à toa. É uma arena, uma disputa entre atores. Cada ator entra na arena com as suas armas. Nós temos os atores dessa arena, ou os agentes dessa arena, que são, entre aspas, os gladiadores de fato, que são os parlamentares, quer dizer, é o voto deles, é a ação direta deles que decide a formatação final de uma lei. Você tem os chefes de executivo ou as autoridades que recebem delegação, o presidente da república, o governador e os seus secretários e ministros, no caso do presidente, que recebem a delegação para construir e operar políticas públicas. Também há uma arena sobre o que fazer, o que decidir, né? Então, esses atores, eles são os atores diretos que atuam na arena, mas não são os únicos. Eu tenho os atores de toda a comunidade de conhecimento que atua nessa mesma arena. Eu tenho profissionais especializados, acadêmicos, pesquisadores corporativos. Eu tenho jornalistas especializados sobre o tema. E eu tenho também determinados profissionais especializados no lobby, profissionais especializados na pressão de comunicação que atua sobre o parlamentar e sobre os outros atores, criando aquilo chamado de posicionamento público sobre o tema, né? A formação da tão falada opinião pública, ela sempre é influenciada por atores do mundo da mídia, do jornalismo, do mundo da produção de conhecimento, seja dentro da universidade, seja fora, como pesquisador corporativo, sejam profissionais específicos naquilo que no Brasil se convencionou e ela está se definindo como uma profissão chamada de Relações Institucionais e Governamentais, né? RIG, que nada mais é que o profissional de lobby no sentido correto e legal e ético do termo, né? Existe um debate no Congresso sobre a regularização do lobby enquanto profissão. É necessário e oportuno, mas isso não quer dizer que o lobby não exista, né? Tanto é que existem várias empresas, existe inclusive a própria associação que trata sobre relacionamento institucional e governamental. Então nós temos todos esses atores atuando dentro da arena e se posicionando frente ao que existe de problemas e de soluções. E é tudo isso que nós vamos tratar. Um outro aspecto importante da arena é entender que existe sempre um estoque de problemas. Qualquer arena, a arena da saúde, a arena da segurança, a arena da educação, a arena tributária, a arena de qualquer outro setor. Existe um estoque de problemas a serem enfrentados. Mas quem define a prioridade desses problemas? Quem define que da caixa de 100 problemas serão tirados 5 problemas e vão ser tratados esses problemas na arena hoje? Quem decide isso? Os atores. E os atores, em regra, atuam em conexão com o público. Pesquisadores, jornalistas, atuantes de lobby, né? Quem faz o trabalho de... Vamos convencionar no nosso curso. O profissional de RIG, o ator, o jornalista e o pesquisador, de um lado, os atores políticos direto do outro, e todos aqueles interessados no meio do desenho, todos eles estão tentando o tempo todo convencer as pessoas de que a posição deles é a mais correta. Então, o tempo todo criar ou influenciar a opinião pública para criar aquilo que nós chamamos de consenso mínimo, que é a menor definição possível de política, é o consenso mínimo. E é muito interessante, porque o consenso mínimo, quer dizer, o consenso já é uma tarefa ou uma finalidade que a política deve produzir algum nível de consenso para que possamos, dentre as nossas diferenças e disputas ideológicas ou interesses, nós possamos chegar a algum nível de consenso para ter uma vida razoavelmente funcional, né? Uma vida
que possa produzir efeitos positivos dentro de uma democracia. Então, pensando a arena como o espaço físico e virtual onde se debate os assuntos, em especial onde se escolhe os problemas públicos que serão enfrentados e aonde as soluções são construídas, é fundamental entender passo a passo como uma arena se forma e como esse processo ocorre.